Conhecemos a interface de criação de famílias dentro do Revit e agora chegou o grande momento de começarmos a modelar e criar os nossos primeiros parâmetros dentro do nosso mini curso aqui gratuito de Revit para famílias. Olá, seja bem-vindo ou bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Lucas e agora, dando continuidade ao nosso curso gratuito de Revit para famílias, nós vamos efetivamente começar a criar as nossas geometrias e inserir os nossos primeiros parâmetros. Você vai ver que tem bastante coisa aqui que a gente vai trabalhar para poder fazer da melhor forma possível, então preste bastante atenção. Vai ser uma aula bastante rica, mas ao mesmo tempo também vamos revisar bastante isso, não só nesse vídeo, mas também nos outros dois vídeos que ainda vamos ter até concluir o nosso curso. Então, de antemão, eu já peço que deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para você não perder os próximos vídeos e para você continuar acompanhando o nosso canal com todas essas novidades, com todo esse aprendizado que a gente está trazendo, certinho? É uma força que você dá para a gente, que não te custa absolutamente nada, mas é extremamente importante para nós e em troca nós devolvemos tudo isso, todo esse carinho na forma de muito conhecimento e aprendizado. Maravilha? Muito obrigado desde então e sem mais delongas, vamos lá. Ok, então, estando aqui dentro do Revit, como eu já disse, a gente primeiro configurou a categoria, mostrei para vocês mais ou menos como é que é a interface, disse que não tem nenhuma grande diferença, né? É praticamente igual ao que a gente já conhece da criação de projetos no Revit, exceto por essa caixinha de formas que fica aqui na guia de criar. Essa caixinha de formas, ela tem 5 comandos que permitem a gente criar volumes dentro do Revit, certo? O primeiro deles é o extrusão, onde nós criamos uma seção e depois essa seção ela é extrudada, ela é prolongada numa direção perpendicular ao plano onde essa seção foi criada, certinho? O desenho, o vídeo, ele é bastante ilustrativo, então eu tenho certeza que você entendeu qual é a ideia. Em mesclar, nós vamos utilizar duas seções diferentes ou até iguais, mas se fosse igual não faria muito sentido, né? Seria melhor usar a extrusão. Mas a gente pode usar duas seções e vamos conectar essas duas seções que são paralelas ao longo de uma direção perpendicular entre as duas, formando essa geometria que a gente quiser. Aqui em revolver, nós vamos ter uma seção que será rotacionada ao longo de um eixo, certo? Então nós desenhamos o eixo e desenhamos também a seção que será rotacionada e aí a gente tem a nossa volumetria. Em varredura, a gente desenha uma seção, mas a gente desenha também um caminho por onde essa seção irá percorrer, gerando assim a nossa geometria. Perceba que aí ele está criando o caminho e depois ele cria a seção e aí a seção ela percorre aquele caminho, gerando a minha volumetria, certo? Por fim, nós temos o mescla com varredura, que é uma união do mescla com a varredura. A gente tem duas seções diferentes percorrendo um caminho. Então, tem a ideia do mescla, porque são duas seções diferentes, e a ideia da varredura, porque tem a coisa de percorrer o caminho, certo? Então, nisso gera aí essa volumetria. Nesse nosso mini curso, nós estamos criando um pilar, certo? E é um pilar de seção retangular. Então, eu te pergunto, dessas opções que a gente tem aí, qual seria a melhor opção para criar esse pilar? Bom, se você pensou comigo, eu acredito que você já deve ter imaginado que a melhor seria a extrusão, não é mesmo? Afinal, eu posso desenhar a minha seção retangular na base e ela será prolongada no eixo perpendicular àquele plano de criação, gerando então assim a minha coluna, o meu pilar, não é mesmo? Então aqui em extrusão, eu vou clicar e aí quando eu clico na opção de extrusão, ele abre para mim as ferramentas de desenho, que são aquelas ferramentas de desenho clássicas que a gente já viu lá no curso de Revit, quando a gente foi criar um piso e tal, né, que a gente já conhece bastante. O que eu vou fazer agora é desenhar aqui um retângulo, pegando essa região aqui, ó, desses meus dois planos de referência. Esse eixo, esse ponto de encontro entre os dois planos, ele é exatamente o meu centro de posicionamento. Então, quando eu for criar esse pilar no meu projeto, o meu centro, o meu eixo de colocação é exatamente esse ponto central entre esses meus dois planos. Então é ideal que agora, quando você estiver criando esse seu retângulo, você tente criar ele mais ou menos assim, adotando esse ponto de encontro como eixo. Não vai ficar perfeito e não se preocupe, não precisa ficar perfeito, mas simplesmente faça um retângulo pegando mais ou menos assim como eu fiz, certo?
A gente vai ajustar esse posicionamento e essas dimensões utilizando os parâmetros, certo? Mas para facilitar o trabalho ao longo do vídeo, eu recomendo que você faça esse desenho desse jeito. Maravilha, então. Então aqui agora eu tenho o meu desenho e eu tenho esse meu retângulo. Se eu der um visto, ele vai criar então aqui a minha geometria. Inclusive eu posso até vir aqui no 3D, ó, e visualizar o que a princípio é o meu pilar. Por enquanto, o meu pilar ele é isso aqui, ó. Ao selecionar a minha forma, a minha extrusão, eu posso arrastar as faces, ó, e editar as dimensões desse elemento. Mas claro que a ideia não é editar nada manualmente. A ideia é editar parâmetros, editar as informações que a gente vai inserir no nosso modelo e controlar a dimensão desse nosso pilar. Então, para a gente começar a criar esses nossos parâmetros para controlar a dimensão, primeiro a gente precisa ter cotas, porque são as cotas que vão ser convertidas em parâmetros e esses parâmetros é que vão então controlar aquela dimensão a qual a cota está vinculada. Então, o que a gente vai fazer agora é criar justamente cotas para controlar tanto a largura quanto o comprimento dessa secção. Eu tenho duas opções aqui, ó. Eu tanto posso criar essa cota pegando aqui por fora do meu desenho, ó, pegando aqui as faces desse meu elemento, como eu posso também fazer o seguinte, eu posso clicar aqui na minha extrusão, vir aqui em editar extrusão, ou seja, retomar o meu croquis, e eu posso criar as cotas aqui dentro. Qual é a diferença, Lucas, entre criar as cotas fora do desenho ou dentro do desenho? Quando a gente cria dentro do desenho, aí, ao concluir, perceba que a cota ela desaparece. Então, o meu desenho, o meu projeto, ele vai ficar mais enxuto em termos de anotações, porque as cotas elas vão ficar dentro do desenho, certo? Então acaba que é, digamos assim, melhor, né? Não vou dizer que é melhor, porque na verdade na prática não vai mudar nada assim em termos de parametrização, certo? Mas esteticamente é mais interessante você criar dentro do desenho as cotas para não ficar muito poluído depois do seu projeto de família, certo? Claro que em alguns casos isso não vai ser possível. Aqui a gente está pegando um caso muito simples. Mas se você começar a criar muitos parâmetros e correlacionando até elementos com formas geométricas diferentes, em alguns casos talvez isso não seja possível. Mas a minha indicação é que sempre que possível você tente colocar as cotas dentro do desenho para enxugar ao máximo a visualização dessa sua família, certo? Mas em termos assim de criação do parâmetro mesmo, funcionamento do parâmetro, não tem diferença nenhuma. Então aqui agora eu criei essa minha cota, aqui controlando a largura e aqui controlando o meu comprimento. Tenha muita atenção ao seguinte, quando a gente cria uma dimensão que depois vai converter essa dimensão num parâmetro, a gente precisa verificar muito bem o que, é que a gente está clicando, certo? Porque, por exemplo, se eu pegar aqui esse plano e essa linha e depois eu for transformar isso aqui num parâmetro, esse parâmetro ele vai controlar a distância entre o plano e a linha, certo? Porque é o plano e a linha que essa cota pegou. Então, eu tenho que ter muita atenção nos elementos que eu estou pegando, as linhas que eu estou clicando, para eu saber exatamente o que é que eu estou controlando com aquele parâmetro, certo? É uma coisa, eu gosto de frisar esse ponto, porque quando a gente vem do Revit, a gente não tem o costume de prestar atenção na linha que a gente está clicando na hora que a gente cria uma cota. A gente simplesmente quer saber qual é a distância daqui para cá. Não interessa se eu estou pegando a face do pilar ou se eu estou pegando a face da parede. Eu quero saber essa distância. Mas aqui na criação de família, isso é muito importante. É muito importante a gente saber onde é que a gente está clicando, pois é esse elemento, é essa linha que vai ser controlada pelo meu parâmetro, certo? Então tenha muita atenção na hora de criar suas cotas para saber que você está pegando exatamente aquilo que você quer movimentar. Então, ok, criei aqui as minhas duas cotas. Eu vou selecionar essa primeira aqui, que vai ser a minha largura. E aqui onde tem modificar a extrusão, editar a extrusão, você vai clicar nessa opção aqui, ó, onde tem criar parâmetro. Que é como se fosse um joystickzinho com, quer dizer, um celular com um solzinho. Aí você clica aqui e aí vai abrir essa janela, onde você vai primeiro dizer o nome desse parâmetro, eu vou chamar de largura, e você vai dizer se ele é tipo ou instância. Eu já expliquei como é que a gente classifica isso, né? E baseado naquilo que eu já expliquei, eu vou escolher a opção de instância. Dentro do grupo de cotas mesmo, eu vou deixar esse parâmetro. Daqui a pouco eu vou mostrar o que, é que isso significa, né? Por enquanto vamos simplesmente aceitar que vai ficar dentro do grupo de cotas e eu vou dar OK. Então agora eu tenho a minha largura.
Mesma coisa eu vou fazer aqui com essa outra cota, só que ao invés de chamar de largura, eu vou chamar de comprimento, certo? Vou colocar como instância e vou dar um OK. Então agora eu tenho minhas duas cotas criadas. Sempre que eu crio um parâmetro, eu testo esse parâmetro para eu ver se ele está funcionando de acordo com a minha expectativa. Isso é muito importante. Então aqui agora, ó, eu clico na cota, depois eu clico no valor e eu modifico para ver se está fazendo a modificação, a movimentação correta, certo? Agora tem aqui 1.800. Se eu vier aqui e colocar 1.300, está tudo certinho. Então as cotas estão funcionando. Um questionamento que poderia surgir agora é o seguinte: Lucas, beleza, quando eu modifico a largura, ele cresce na horizontal. E quando eu modifico o comprimento, ele cresce na vertical. Só que eu gostaria que ele crescesse igual para os dois lados. Porque senão, toda vez que eu modificar a largura e o comprimento, eu vou estar modificando o centro de colocação desse pilar. E eu não quero isso. Porque quando eu posicionar ele no eixo, eu quero que ele continue no eixo mesmo depois de modificar a dimensão. Concordo. Então, o que é que a gente faz aqui agora nesse pilar para garantir que sempre que eu modificar a dimensão dele, o centro permaneça sempre no mesmo centro? A gente vai fazer o seguinte, ó. Você vai criar uma cota agora pegando essa linha, esse plano e essa linha. E você vai ativar aqui, ó, o EQ de equivalência. Você vai fazer isso na horizontal e na vertical. Depois que você fizer isso na horizontal e na vertical, você pode agora modificar o valor, que você vai ver que qualquer que seja o valor da sua largura ou do seu comprimento, essas direções elas vão crescer ou diminuir sempre equivalentes, ou seja, a mesma quantidade de um lado e do outro, porque essas cotas vão garantir que será mantido dessa forma, certo? Então, para a gente garantir esse crescimento ou diminuição equivalente em ambos os lados, a gente cria essa cota de equivalência. Feito isso, você pode dar um visto, e aí agora as configurações em relação à secção do nosso pilar já estão feitas. Se você quiser visualizar os parâmetros que a gente criou até agora aqui nesse nosso projetinho, você pode vir aqui na guia de criar ou na guia de... Acho que todas as guias têm. Não, minto. Não, só modificar e criar. Tem essa guia aqui, ó, de propriedades. E aí você vai clicar aqui, ó, em tipos de famílias. Dentro de tipos de famílias, você tem aqui, ó, os dois parâmetros que a gente acabou de criar. E veja que esses dois parâmetros estão dentro de um grupo chamado cotas. Lembra quando a gente falou lá que vai estar dentro do grupo cotas? É isso. É basicamente a forma como nós vamos organizar os parâmetros dentro da nossa família, certo? Então, quando você tem vários parâmetros, é interessante você colocar dentro do grupo certinho para que os parâmetros que são do mesmo tipo fiquem juntos e, se for de um tipo diferente, fique numa categoria diferente. Por exemplo, material, Material, ele está dentro da categoria do grupo materiais e acabamentos, que é um outro grupo diferente do grupo de cotas, certo? Então, essa é a informação que eu queria trazer. E além disso, também um outro detalhe importante, perceba que todo parâmetro que é de instância, ele vem com essa informaçãozinha aqui do lado, ó, entre parênteses padrão. Isso aqui é a indicação que o Revit dá para a gente saber que esse aqui é um parâmetro de instância. Quando ele é um parâmetro de tipo, ele vem assim, ó, só o nome cru, sem esses parênteses padrão, certo? Então, é isso que a gente tem por enquanto. Se eu quiser, eu poderia também modificar esses parâmetros aqui, ó. Poderia colocar aqui 1000. E aí, quando eu aplicasse, ele ia mudar o meu comprimento. Aqui também é a mesma coisa, ó. Eu vou mudar, aplicar, ele muda. E com isso eu sei que os meus parâmetros estão funcionando e está tudo certinho. Então, para essa aula não se estender mais do que o que a gente já viu, porque também já aprendemos bastante coisa, eu vou encerrar ela por aqui. Na próxima aula, nós vamos colocar o parâmetro de altura e inserir também parâmetros de materiais e verificar como é que esse pilar se comporta dentro do nosso projeto, certo? Com certeza você não vai querer perder esse vídeo, então já aproveita para se inscrever e ativar esse sininho e deixa o like para fortalecer o nosso vídeo. Comenta o que você está achando, tire suas dúvidas, eu estou aqui para te ajudar. Não quero que você saia daqui sem entender o que está acontecendo. E só mais uma observaçãozinha, aqui na descrição desse vídeo tem um link para você baixar o manual contendo toda a parte teórica desse curso, certo? Então, se você quiser depois revisar, tem tudo por escrito bonitinho. É só acessar o link, preencher o formulário e você recebe no seu e-mail esse manual completo, gratuito. Maravilha? Muito obrigado pela sua atenção, te vejo no próximo vídeo.